Eu sou a Maricelma, trabalhadora voluntária desta casa, e o tema de hoje é tempos da ignorância. Vivemos tempos difíceis, desafiadores, e nós vivemos num momento onde as aflições e as dificuldades, elas influenciam no comportamento de cada ser. E ser ignorante nós podemos ser para com alguém, como também podemos ser vítimas. E à medida que as pessoas não buscam o conhecimento, que a ignorância nada mais é do que falta de conhecimento, a falta da busca de fortalecimento através do conhecimento que o Evangelho de Jesus nos traz, mais nós nos deixamos nos levar pelas dificuldades, pelas aflições, pela forma que nós somos tratados. E nós não devemos tratar o mal com o mal, pelo contrário, nós devemos sempre cortar essa energia quando alguém nos trata de forma agressiva. E por que isso ocorre? Cada um de nós estamos nesse planeta de provas e expiações para adquirir conhecimentos e evoluir e progredir, mas não só adquirir conhecimento para si, é para individual, para o nosso crescimento e também para a prática da gentileza, a prática de respeitar o próximo, de ter empatia. Porque a pessoa que age com ignorância, ela age de forma agressiva, de forma mal educada, ela quer impor a sua ideia fraca, enfraquecida de conhecimentos que não se baseia em nada. E além do que, a pessoa que trata aqueles que estão ao seu redor de forma agressiva e ignorante, ela contamina o meio que ela vive. O lar, o trabalho, por onde ela passa, ela se torna uma pessoa desagradável. Uma pessoa que não é benquista, ninguém quer ficar perto. Porque ninguém quer se contaminar com essa energia que às vezes agrava a situação que o outro já está passando. Mas à medida que o outro tem um conhecimento que não deve carregar para si a energia que o outro está doando, porque cada um só oferta aquilo que possui, ela com certeza vai saber se relevar dessa situação. E no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 115 do livro 2º, o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec, que faz a ele a seguinte pergunta: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque na convivência nós reparamos isso, tem pessoas que são extremamente agradáveis e outras que não são. E o Espírito da Verdade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. Mas deu a cada um uma missão determinada, com o fim de esclarecer para que cada um alcance progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e nos aproximar de Deus. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Então, os espíritos que vão adquirindo esse conhecimento, passando pelas provas que Deus lhe impõe, porque essas provas que nós passamos, as expiações, nem sempre são fáceis, mas elas são necessárias. E muitos vão entender essa prova como uma oportunidade de redenção. Não vão buscar na fé, na resignação, em Deus, que isso é para o nosso progresso e aumentar o nosso conhecimento. Mas haverá aqueles que vão ficar só reclamando, vão ficar maldizendo, vão ficar revoltados. E o que vai acontecer com o processo evolutivo dessa criatura? Além dela estagnar, ela nunca vai alcançar essa felicidade que é prometida àqueles que alcançam com a resignação, nas suas provas, nas suas expiações.
Então Deus não faz isso como uma punição. Enquanto espíritos simples e ignorantes, quando Deus nos criou na essência, nós já tivemos tantas outras vidas. Deus nos deu as virtudes. Então muitos foram criados na mesma ocasião que nós. O que vai diferir alguém, o que vai diferenciar aquele que já alcançou uma evolução um pouquinho maior do que a nossa e aqueles que estão atrás? É o livre-arbítrio. É o uso da inteligência e da nossa vontade para fazer escolhas. E essas escolhas, nós em grandes oportunidades, nós fizemos escolhas erradas. Lesamos a nós através de vícios, entre outras falhas morais, lesamos o nosso próximo pelos mais variados motivos. E a ignorância, o orgulho, a vontade do poder está entre uma delas. E quando se lesa o outro, diante da lei de evolução, diante da lei, nós temos que reparar. Só que a falta de conhecimento, ela tem um peso. E não quer dizer que o ignorante ele age apenas porque ele não tem conhecimento. Às vezes ele tem sim. Então aquele que age de forma ignorante, que não tem um determinado conhecimento, tem um peso. Mas aquele que já tem um esclarecimento, que sabe o que está fazendo, tem outro. Então Deus nos criou simples e sem conhecimentos, para que através da nossa escolha, a gente faça escolhas certas para caminhar em direção a Ele, mais aperfeiçoados, mais repletos de conhecimentos, e esse conhecimento favorecendo a nossa vida e facilitando a vida daqueles que convivem conosco. E fazer o bem é algo maravilhoso. Então, quando alguém está agindo de forma ignorante, bravo, ou às vezes está num mau dia, está agindo de forma agressiva, se nós nos dirigimos a essa pessoa e falar, bom dia, ou boa tarde, como é que vai? Nós quebramos aquela corrente de estupidez. Então, nós também temos que saber nos comportar em determinadas situações e não absorver o mal que a nós é direcionado. Deus nos criou simples e ignorantes, mas não nos criou para ficarmos eternamente no mal. Porque se assim fosse, nós sofreríamos eternamente. E nós não sofremos eternamente. Ora, nós passamos por momentos felizes, ora, momentos tristes. E aprendemos das duas formas. Isso serve apenas para despertar em nós a vontade de buscar, de querer adquirir a mudança, de mudar o caminho das aflições e da dor que a gente encontra, cada um segundo suas obras. Então, aquele que tem o conhecimento que não pratica, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 10 e 11. Aquele que a muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquela fé sem obras é nula. Então, por mais que eu busque o conhecimento, mas eu não trabalho essas minhas imperfeições, que não foi Deus que me deu, foi nós mesmos que adquirimos essas imperfeições. E através do nosso conhecimento e da nossa transformação interior é que nós vamos trabalhar essas imperfeições e exaltar as virtudes. Então, a ignorância, ela é sinônimo de falta de conhecimentos. E o conhecimento é trazido através de quê? Da vida. Através da escola, através do trabalho que nós realizamos, a todo momento nós adquirimos conhecimento. Então, tudo é aprendizado, tudo tem que estar aberto para se buscar. E a falta de buscar esse lado melhor, de ser mais amável, e é o que a gente observa quando nós assistimos as reportagens, os jornais, as mídias, as notícias. O
que mais nós observamos? Como o mundo passa por um momento onde a ignorância ela é extremamente visível. E a ignorância, ela é um mal que tem que ser combatido, porque ela ocasiona destruição. Ela faz com que surja a guerra, ela produz a fome, a miséria, a doença, pelo negacionismo. Hoje tantas doenças que são controladas estão voltando. E essa forma, ela tem conserto, ela tem a forma de mudar. Quem de nós não pensávamos de uma forma e com o passar do tempo nós modificamos a forma de pensar? Além de exercitar a humildade, a abertura e a vontade de realmente buscar aquilo que vai fazer bem, de uma forma geral. Então, a ignorância, ela é responsável por todos os infortúnios que trazem padecimento à criatura humana. Nós não queremos fazer parte desse grupo que exalta o que não é bom. Se nós estamos aqui hoje sentados assistindo uma preleção evangélica, é porque nós estamos buscando o caminho que Jesus diz: a felicidade não é deste mundo. Há muitas moradas da casa de meu Pai. Nós estamos caminhando em direção a mundos mais felizes e buscando a felicidade aqui no dia a dia. E a ignorância, Jesus foi a maior vítima da ignorância. E quem foi o maior algoz e o perseguidor de Jesus? Foram os doutores da lei. Eles tinham o conhecimento dos profetas e da lei de Moisés. E mesmo assim a abertura para ampliar aquele conhecimento se perdeu no orgulho e no egoísmo e na vontade do poder. Perseguiram Jesus até conseguir a sua morte na cruz. E junto levou opiniões de pessoas que conheciam pouco a lei e outros que não conheciam nada. Então aí entra muito, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E Deus vai julgar, não todos da mesma forma, mas cada um de acordo com aquele gesto, aquele comportamento que produziu. E nós estamos aqui, sempre sendo colocado à prova diante daquilo que nós já falamos um dia. E Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 18, ele diz o seguinte: eles, somos nós, estamos obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância, devido ao endurecimento do seu coração. Quando o nosso coração está endurecido, o nosso comportamento, ele é agressivo, ele é ignorante. E Platão, filósofo matemático, que vivenciou no período clássico na Grécia Antiga, ele complementa essa orientação de Paulo. Ele dizia que a ignorância se trata de um grande mal, talvez o maior de todos, e que enfeia a nossa alma. E Deus sabe o que está dentro do nosso coração e sabe como é que está o teor da nossa alma, que é o Espírito encarnado. O que nós estamos buscando, qual o esforço que nós estamos fazendo para modificar o meu comportamento, que hoje pode ser agressivo ou não, ou se ele não é agressivo, o que eu estou fazendo para melhorar cada vez mais, porque buscar conhecimento, progredir é constantemente, é diariamente, a cada minuto, a cada segundo, é a cada trabalho realizado. No Evangelho segundo o Espiritismo também nos diz o seguinte, no capítulo 5, no item 8. As tribulações, que são as dificuldades, podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes,
para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Fazer a escolha certa, a escolha que não prejudique a ninguém nem a nós mesmos. Então essas dificuldades são ao mesmo tempo a expiação do passado, que todo erro deve ser reparado. De certa forma nós entendemos como um castigo, mas não é, é a oportunidade e são as provas para termos um futuro melhor ou pior de acordo com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos plantando hoje para colher amanhã. Então Deus, na sua bondade, no amor a cada um de nós, Ele nos dá a faculdade da reparação e não nos condena de forma irremediável. Por isso estamos aqui, a oportunidade da vida. Cada um vai ser julgado da sua forma, mas não da mesma forma que nós julgamos o outro, porque Deus é bom. Ele sabe a intenção que tivemos ou não. Então Ele não nos julga da mesma forma que nós julgamos o nosso próximo. No livro Renovando Atitudes, de Francisco Francisco do Espírito Santo Neto, por Hamed, ele nos diz o seguinte, esclarecendo o que nós estamos falando hoje, que estamos vivendo em tempos da ignorância. E nós estamos hoje aqui para mostrar o caminho oposto. E ele nos diz assim, as leis espirituais que regem a vida são sábias e justas. Adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta a sua individualidade. Porque o poder inteligente que nos rege, ele nunca iria nos julgar sem levar em conta o nosso tempo de ignorância e a nossa relatividade. Jamais. Hoje, o dia de hoje é a oportunidade que nós temos para fazer o dia de amanhã melhor. Então, no processo evolutivo pelo qual nós estamos passando nessa existência, nos mostra que nós podemos estar um pouco mais atrás ou um pouco mais adiantado do que o nosso outro irmão. Mas cada um dentro das suas escolhas, cada um dentro do seu momento. E todos nós passamos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela agressividade. Tem dias que nós estamos mais agressivos, mas aí entra o vigiai e orai, para que a gente possa nos despojar desses defeitos que são aqueles que agravam a enfermidade, tanto do nosso espírito como do nosso corpo físico. Muito dos males que assolam o nosso corpo está dentro do nosso coração endurecido, como nos disse Paulo. Enfeiando, endurecendo o nosso coração e enfeiando a nossa alma, como nos disse Platão. E Sócrates, que foi discípulo e Sócrates, que foi também filósofo na Grécia, ele diz o seguinte: só sei que nada sei. Por mais conhecimento que ele tinha, ele não se achava sábio. E por mais conhecimento que ele adquirisse, ele sabia que conhecimento nunca é demais. Nós aprendemos sempre, constantemente. E às vezes aquilo que nós já temos uma opinião formada, ele pode se transformar em algo muito melhor. Então, nós nunca sabemos o suficiente. Eu gosto de deixar a reflexão da semana para que a gente possa refletir. E como nós devemos nos comportar, mesmo diante de um comportamento, muitas vezes repleto de energias que não são muito boas. E diz o seguinte: a lição do grande samurai. Perto da cidade de Tóquio, vivia um grande samurai, já idoso, que dedicava a ensinar os jovens boas maneiras, boa educação, ter empatia com o próximo. E apesar da sua idade avançada, corria a lenda de que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. E certa tarde, apareceu um guerreiro muito assim ignorante, e ele
era conhecido por ser muito bruto, por ser mal educado, e ele apareceu ali e queria desafiar o grande samurai. E assim, o grande samurai aceitou o desafio. E assim, a partir daquele momento, diante do Senhor, o guerreiro começou a insultá-lo, chutou pedras em direção a ele, disse-lhe impropérios, foi agressivo de todas as formas, cuspiu nele, ofendeu seus ancestrais. E o grande samurai, irredutível, sereno, calmo, e durante horas o guerreiro fez isso tentando provocá-lo, sem conseguir. No final da tarde, o guerreiro, já cansado de tanto desafiar o grande samurai com impropérios, com agressividades, ele se retirou cansado. E os alunos, desapontados, se dirigiu ao grande samurai e perguntaram: mestre, como é que você suportou tantos insultos, tanta ignorância? E aí o grande samurai nos dá uma grande lição quando ele diz: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou te entregar, respondeu aos seus alunos. O mesmo vale para a inveja, a raiva, os insultos, a agressividade, a violência, a ignorância. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Então, nunca vamos permitir que alguém seja capaz de nos tirar a paz. E nunca agir da mesma forma. Nunca pagar o mal com o mal, sempre pagar o mal com o bem. E cedo ou tarde nós temos de volta. E não cabe a nós julgar, porque cada um segundo as suas obras. Essa é a reflexão da semana, que possamos sermos gentis, educados. Não importa a situação que encontramos, não vamos absorver energias, vamos ser doadores de energias boas por onde nós passarmos. Essa é a diferença, transformar o nosso dia e o dia de alguém num dia melhor.